Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 23 de novembro, são 10 horas da manhã, começando agora mais um Cresce Esclarece. Hoje o tema, ele veio bem a calhar com a época que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo muito próximos do Natal, do Ano Novo, das férias, e a época em que o pessoal se anima para fazer locação de temporada. E aí muita gente tem problema, a gente sabe que tem muitos clientes que vêm procurar os corretores cheios de problemas porque acabaram caindo em golpes de locação de temporada. Então a gente vai ter um monte de dica legal hoje para quem trabalha com isso e para quem está querendo alugar um imóvel nessa época do ano. Nós trouxemos aqui para falar sobre esse assunto o advogado Paulo Henrique Biocati, que já é nosso colega aqui de bancada, né, Paulo? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Sônia, tudo bem? Bom dia a você que está me assistindo e uma boa sexta-feira a todos nós. E vamos começar falando então um pouco, Paulo, sobre a aceitação, né? Antes de aceitar essa intermediação para alocar o imóvel de temporada, você acha que o corretor ele tem que visitar o lugar, saber os detalhes? É importante isso para ele? Veja, vamos lá. Até recordo, quando eu falei da minha última entrevista aqui, também da minha quarta nobre, sobre dano moral, falamos muito sobre esse tipo de situação. Porque o corretor ele tem a responsabilidade civil daquilo que ele faz. Se ele acaba lesando, porventura, o cliente dele, ele tem que acabar indenizando o cliente dele. Então, ele tem que sempre estar tomando todas as medidas necessárias para se evitar esta aludida lesão. Daí, como que ele vai fazer? Às vezes procura um cliente, o corretor diz assim, olha, eu tenho aqui uma casa na praia na temporada, aluga para mim aqui, final de ano. Beleza. Aí faz aqui justamente para isso que as pessoas estão nos assistindo, para evitar esse tipo de situação, Exatamente. Chega no final do ano, ele faz a locação, pega dinheiro, tudo mais, faz os repasses, chega lá e a casa não existe. Ou a casa mora uma família lá, bate na porta, pois não, eu aluguei aqui temporada. Não, mas essa casa nunca teve alocação temporada. Nossa. É justamente o que acontece. Então, quem é a responsabilidade? Quem errou? O cliente? Não, o cliente foi na boa-fé do corretor. Ele contrata o corretor de imóveis justamente por quê? Porque ele tem aquela confiança que o profissional estará executando o melhor serviço para ele. Então, é a garantia, a segurança que a pessoa tem. A partir do momento que eu contrato um profissional para ter uma segurança e eu não tenho de fato essa segurança, o corretor vai ter que ser responsável sim, civilmente. Então ele responde também nesse tipo de locação. Também nesse tipo de locação, isso é muito importante. Porque ele causou dano. Então o que ele tem que fazer? Ele tem que realmente ir até o imóvel, ele tem que ver a situação do imóvel, se o imóvel existe, tem que tomar todas as medidas necessárias para não configurar aqui o golpe, senão ele intermediou um golpe. Se ele intermediou um golpe, por que ele não tomou o zelo? Por que ele não tomou precaução? É muito complicado esse tipo de situação, né? Porque às vezes a gente confia e nessa de confiar, achar que está tudo bem, quer dizer, tudo que não está no papel acaba trazendo problema de alguma maneira, né? Tem uma brincadeira que eu costumo fazer no meu escritório, porque quando chega às vezes algum cliente, eu uso muito a palavra confiança. Não, mas eu confiei nele, doutor, confiei nele. Eu faço sempre essa brincadeira. Eu vou no meu armário de processos, começo a mostrar as pastas e falo, isso aqui é tudo confiança. Eu abro, mostro as pastas, daqui é confiança. Isso é confiança, isso é confiança. É tudo confiança que não estava no papel. Então, tudo tem que ser documentado, tudo tem que ser escrito, tudo tem que ser feito de uma forma que te traga maior segurança. Porque, senão, alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. Uma outra precaução que a gente acha que talvez seja interessante para o corretor, eu queria até ouvir a tua opinião sobre isso, é com relação à referência. Vamos supor que o corretor tenha um imóvel para alugar e tenha um cliente interessado, né, um imóvel para alugar de temporada, né, e tem um cliente interessado. Você acha interessante ele pegar referências de outras pessoas que já tenham alugado aquele imóvel para passar para esse cliente interessado? É interessante. No entanto, às vezes é dificultoso ele conseguir essas referências. Muitas vezes é extremamente dificultoso. Como que ele vai conseguir as referências? Como que ele vai atrás de pessoas que já fizeram aquela locação? O que ele pode fazer? Primeiro, pega o endereço do imóvel e vai até lá. Fato. Se ele não conseguir ele, mas é longe.
contrata um preposto credenciado lá, pelo menos, só para ver o imóvel se existe. Isso ele pode fazer, né? Por exemplo, aqui no ramo jurídico, nós temos um site chamado Migalhas, que você lança uma cidade e te aparece um advogado ou um estagiário correspondente que vai te fazer a verificação. Então, você tem que ter algum preposto lá para, pelo menos, fazer a verificação de que o imóvel existe. Isso é fato. Para fazer agora uma verificação de referência acaba ficando difícil, porque como que eu vou saber as pessoas que já alugaram aquele imóvel? O que eu acho interessante fazer? Entrar no site do Tribunal de Justiça pertinente ao Estado, no caso aqui em São Paulo, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a possibilidade de fazer consulta de processos pelo nome da parte e pelo RG e CPF também. Então, o que eu acho mais interessante ainda? Buscar os documentos da pessoa que está alugando, primeiro conferir, né, isso, do proprietário, o pelo menos do aludido proprietário, né? Até porque o corretor tem que fazer a ficha, né? Sim. Ele tem que abrir uma ficha, então ele precisa dos dados. Fazendo uma conferência se os dados são reais, pelo menos, né? E lançar no site do Tribunal de Justiça para verificar o quê? Se efetivamente existe alguma ação em face deste aludido proprietário. Porque muitas vezes a pessoa já foi lesada e como que você vai descobrir? Você lança o nome dele no site do Tribunal de Justiça, aparece uma lista de processos que ele tem. Aí você começa a olhar indenização, dano material, indenização, dano moral, e você começa a olhar os processos falando o quê? Fraude, fraude, fraude. Opa! O cara tem um perfil de fraude. Então não vou alugar para ele. É até mais fácil do que você fazer uma pesquisa de referência, porque fica dificultoso. Principalmente, por exemplo, se eu sou um corretor de São Paulo, né, trabalho com imóveis para temporada, vamos dizer, em Santa Catarina, né, porque existem pessoas que, de repente, querem, na época de fim de ano, geralmente, vão para outros estados, mas eu tenho aquele meu corretor de confiança, né, e eu vou buscar com ele um imóvel que eu sei que eu não vou ser lesada, né. É difícil também para o corretor trabalhar de uma distância tão grande assim, né? Exatamente. O ideal é, quando você tem uma distância muito grande, ter um contato naquele local, um contato naquela cidade, que pode pelo menos fazer essa verificação para você. Ah, eu vou gastar. Antes de você gastar agora, que seja 100, 200 reais, para você ter uma garantia que seu serviço está sendo bem prestado e você ganha depois na sua comissão, você reaver uma parte disso, do que você assumir o risco. O problema é que a maioria dos corretores que eu vejo trabalharem com imóvel dessa maneira, não são todos, claro, mas a maioria dos que eu conheço, eles trabalham assumindo risco. Muitos deles nem se dão trabalho de ir até o imóvel e ver se está tudo certo. É como eu sempre digo, eu tive um caso uma vez, isso não foi nem locação temporária, foi uma locação comum, mas eu gosto de usar ele como exemplo, de uma pessoa que alugou um imóvel explicando para o corretor, olha, eu quero um imóvel numa rua silenciosa, porque minha mãe é de idade, eu trabalho muito, eu preciso de silêncio, eu não aguento barulho, eu tenho problema de barulho, eu tenho fobia de barulho. E o corretor, não, tem essa casa aqui numa rua super tranquila, rua super tranquila, meu Deus do céu, alguém, você vai acordar de manhã com o passarinho cantando, você vai escutar até os cometas passando aqui no céu, de tão tranquilo que é. Beleza, a pessoa foi, mudou, bacana. No dia seguinte, 3 horas da manhã, uma baita numa barulheira, numa feira livre que estava sendo montada na rua. Fala, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? O corretor responde isso daí, porque causou um dano para os dois. Causou um dano para o inquilino, que foi lesado, porque ele queria uma rua tranquila e ter o direito, inclusive, de fazer o distrato, e causou um dano para o proprietário, porque o proprietário alugou o imóvel. Já estava contando com aquele dinheiro. E acaba com o terreno do distrato, culpa de quem? Do corretor. Então, o corretor, quando intermedia, ele tem que ter sempre esse zelo de passar as informações corretas. Esse tipo de situação, Paulo, ele pode acontecer também com imóvel de temporada? Vamos dizer, eu alugo um imóvel de temporada para uma pessoa numa rua e, de repente, eu não sei que existe uma feira, né, como você citou, na frente do imóvel. Né? E aí a pessoa quer entrar com o carro, não consegue, ou tem barulho durante o dia, e é uma alocação de temporada, eu quero passar férias, eu quero sossego, né? Como é que funciona isso também? Tudo vai depender das especificações de informações que ele passa para o cliente dele, né? Por exemplo, eu já vi um caso aqui faz 2 anos atrás, que a pessoa depois ela não quis fazer nada, ela deixou por isso mesmo. Ela buscou um imóvel na Praia Grande para ter sossego. Lógico que você descer para o litoral no final de ano, um ano novo, Réveillon... Vai ter muito sossego, né? Não vai ter muito sossego. A última coisa que você vai ter é sossego, mas existem algumas localidades que tinham sossego. Inclusive, eu mesmo, nesse final de ano, nesse mesmo ano,
eu passei na Praia Grande, no local que tinha uma base da Polícia Militar montada na minha frente. Então eu dormi que foi uma maravilha. 1 hora da manhã eu já tava dormindo. Eu sou velho, né? 1 hora da manhã eu já tava dormindo, que era uma maravilha. Agora, esse conhecido meu, se eu não salvo engano, acho que poucas quadras da onde eu estava, teve um baile funk na porta dele. Meu Deus. E virou a madrugada inteira. E aquele imóvel ele foi feito uma locação justamente por temporada. E aí, como é que fica? Depende isso muito das informações que tem, porque é crível que eu tenha um baile funk na minha porta? É previsível? Então, é uma coisa assim muito relativa. Por isso que tudo depende do quê? Da informação que o corretor passa para o cliente dele e daquilo que o cliente também passa de informação que ele está procurando. Se o cliente fala, olha, eu quero um lugar aqui para eu ficar tranquilo, eu não gosto de barulho, eu quero meia-noite o pessoal vai estourar rojão, eu quero estar dormindo, não quero barulho. Tem pessoas assim, eu conheço algumas assim. Sim. Conheço várias. Daqui uns 2 anos já tô assim também, viu? Ultimamente eu fico contando para dar meia-noite e falar, boa, vou dormir. Agora daqui uns 2 anos, quem sabe meia-noite eu quero estar até dormindo. Eu sou velho, sou chato. Mas tem pessoas que são assim, eles não querem esse barulho. E o corretor fala para ela, não, tem um lugar tranquilo para você fazer. Aqui na Praia Grande, aqui de frente ao mar, no Parque Oceano. Vai ter zoeira. Não adianta. Aí o corretor fez a informação errada. Então eu falo, não, vai pro Olambra, aqui nós temos, faz a indicação correta. O problema é quando você também, pensa mais em ganhar dinheiro do que vender a informação correta que o seu cliente precisa. O que você tem que entender? O cliente ele tem uma necessidade. Vende a necessidade do seu cliente. No site de locação, geralmente, o risco é com certeza maior, porque não existe um corretor ali por trás, na maioria das vezes, você aluga direto com o proprietário, você não assina um documento, enfim, fica uma coisa muito amadora, vamos dizer, né? Então, eu queria que você desse algumas dicas, Paulo, sobre contrato de locação de temporada. Quais são os detalhes que não podem faltar nesse documento de jeito nenhum? É um pouquinho complexo, porque a locação de temporada nós temos um prazo determinado de 90 dias, né? Que ela pode ser prorrogada. Primeira coisa interessante e imprescindível constar no contrato? O prazo. O prazo da locação. Fato. Até porque o máximo 90 dias. Máximo 90 dias podendo ser prorrogado em contrato. Porque, vencendo-se este prazo, o que a lei prevê? Salvo engano, acho que é o artigo 52, se eu não me engano. O que a lei prevê? Se vencer o prazo e a pessoa continua no imóvel, ele vira uma locação por prazo indeterminado. Aí vira um inquilino comum. Vira um inquilino comum. Então tem que se tomar cuidado em alguns aspectos. Primeiro, constar no contrato o prazo, constar no contrato a garantia, se é que vai ser pedido ou não, porque há a possibilidade sim de pedir a garantia. Constar no contrato os valores, tudo certinho. Então, em termos de locação de temporada, você também pode pedir um fiador, por exemplo? Pode pedir um fiador, não há problema nenhum. Interessante. E um detalhe interessante que apenas na locação de temporada, algumas exceções também permitem, mas estamos focando na locação temporada. A locação temporada permite é que dentro desse prazo de locação, haja os aluguéis antecipados. Então, a pessoa ela pode receber os aluguéis antecipados, inclusive de uma vez só. É uma das poucas situações que a lei de locações permite que isso aconteça. Isso, se você optar dessa forma, deve constar em contrato também. Entendi. A casa está imobiliada, tem que constar no contrato a descrição dos dos móveis que estão na casa. Por quê? Vamos supor que eu tenho um quadro do Van Gogh lá na minha casa da praia que eu estou alugando. Um quadro de não sei quantos milhões de dólares. Aí quando o inquilino sai, cadê meu quadro? Já levou embora. Vai leiloar, aí se duvidar, o cara vai leiloar R$5, né? Não sabe o preço, vai leiloar R$5. O que prova que eu tinha aquele quadro lá? O que prova? Tem que estar a descrição do contrato e assinado por ambas as partes, inclusive com a vistoria do inquilino. O inquilino foi vistoriar. Ele assinou. E se ele assinou uma coisa sem saber o que ele estava assinando, é um problema dele. É ele que discuta depois judicialmente isso daí. Mas tem que ter toda a descrição dos bens em contrato, isso é muito importante. Eu queria que você falasse um pouco também com relação a prazo, porque eu fiquei assim, eu como a gente é leigo, né, a gente só escuta os especialistas falando, então é importante dar essa dica até para quem é consumidor e que também está assistindo o nosso programa. Esse prazo de 90 dias, vamos supor que eu ultrapasse esse prazo, mesmo que tenha estabelecido no contrato, 90 dias, e aí eu fico na casa. O
que que acontece? Como é que se resolve uma solução, uma situação como essa? Tudo depende a forma de que isso ocorre. Tudo depende, assim, não existe uma receita de bolo específica, porque tudo vai depender da forma que isso vai ocorrer. Eu, locatário, permiti que você ficasse no imóvel? De que forma que eu permiti? Permiti tacitamente ou autorizei uma prorrogação do contrato? Se eu autorizei uma prorrogação do contrato, bacana, a gente prorroga o contrato. Ah, mas foi de boca. Não tem problema, o contrato de locação ele pode ser verbal. A lei autoriza que o contrato seja verbal, não necessariamente por escrito. Então, o aditamento também pode ser por escrito. Interessante que seja por escrito, lógico. Mas, podemos fazer isso verbalmente. Eu autorizei uma prorrogação no contrato. Beleza, você está aqui 90 dias? Fica mais 90 aqui, tranquilo, uma boa, não vou brigar. Então, eu autorizei uma prorrogação. Meu problema é só a prova de que eu vou fazer disso futuramente. Venceu o contrato, você não saiu do imóvel. Eu vou denunciar, vou te notificar para você ocupar imóvel. Não saiu do imóvel. Ação judicial para te tirar de lá. Eu vou ingressar com uma ação judicial para que você saia do imóvel, porque já venceu o prazo de ocupação. O que eu não posso permitir é que a pessoa esteja no imóvel com prazo vencido e eu permita que ela esteja lá sem fazer nada. Isso eu não posso permitir. Eu não tomo atitude nenhuma. Você continua me pagando aluguel, eu continuo recebendo, estamos elas por elas. Porque isso, tacitamente, refere-se a uma prorrogação naqueles termos que eu disse. Vai se virar agora uma locação comum. E isso é feito de forma tácita. O que é a forma tácita? Para você que está me ouvindo. A forma tácita é uma forma contratual na qual você firma o contrato sem manifestar vontade. Como assim? A pessoa está fazendo uma determinada coisa e você está aceitando. Por exemplo, uma pessoa começa a trabalhar na sua empresa, você não a contratou, não entrevistou nem nada. Ele está trabalhando, está indo todo dia, você nunca tirou ele de lá, chega no final do mês, você paga salário para ele. Esse é chamado contrato de trabalho tácito. Não tem nenhum documento, né, não em tem, mãos. mas você permitiu que aquela habitualidade, aquele exercício habitual, fizesse que aquele contrato fosse firmado. Então, o contrato feito pelo hábito. Isso que eu não posso permitir que aconteça numa locação. Agora, se também é uma outra situação, venceu o contrato, a pessoa quer entregar antecipadamente, assim, cada situação que tivermos vai ter uma ação diferenciada. Mas o principal mesmo, eu não posso permitir que a pessoa continue no imóvel com prazo vencido, a minha revelia tacitamente sem que eu tome nenhuma notificação. Eu tenho que, no mínimo, notificar ela para desocupar o imóvel. Com relação à locação, então ela pode ser cobrada antecipadamente nesse tipo de contrato, Paulo? Pode. É uma das únicas situações na qual a lei de locações prevê que o aluguel pode ser feito de forma antecipada. Aliás, como já disse, ele pode ser feito, inclusive, antecipada no total. Por exemplo, aluguei 3 meses a R$1.000 cada mês. Eu já posso receber R$3.000 e você usa 90 dias de imóvel. A lei permite isso daí. A lei permite. São duas situações que a lei permite o aluguel antecipado. São duas situações. A locação por temporada e a locação sem garantia. Uma locação comum sem garantia nenhuma, que eu prefiro, sempre falo isso nas minhas palestras, eu prefiro que uma locação seja feita sem garantia. Você acha mais vantajoso? Por quê? Para tirar o cara do imóvel depois. Para que serve a garantia? Para eu evitar um prejuízo, para eu minimizar um prejuízo. Evitar o prejuízo, vamos parar com essa ideia de não ter prejuízos. Isso é uma falácia. Você sempre vai ter um prejuízo. O problema é minimizar este prejuízo, certo? Não ter prejuízo é uma obra divina. Não tem como. São raros os casos. Aí alguém vai falar, mas tudo bem. São raros os casos que você não tem prejuízo. Qual é o seu prejuízo maior? Você ter 1 mês de aluguel, por exemplo, que a pessoa vai ficar devendo, porque não conseguiu bater da garantia, uma pintura da casa que você vai fazer que não vai bater da garantia, ou você demorar 1 ano para tirar a pessoa do imóvel e a pessoa ficar 1 ano sem pagar o aluguel. Qual que é o prejuízo maior? Demorar para tirar a pessoa. Eu preciso tirar um inquilino rápido para botar o aluguel para girar, para fazer dinheiro. E por que eu digo que a alocação sem garantia, na minha opinião, ela diminui muito o prejuízo? Porque eu tenho a possibilidade de ingressar com uma ação de despejo, como ambas eu tenho. No entanto, sem garantia, eu posso pedir uma liminar de desocupação. Ou seja, eu distribuo a inicial e o réu, inquilino, ele é citado para desocupar o imóvel e depois ele vai contestar.
Quando se tiver garantia, ele é citado para contestar, para depois apresentar réplica, e assim vai para na sentença, sabe, sei lá quanto tempo Vai for. demorar muito mais tempo. Então. O cliente me pergunta, doutor, isso demora? Demora. Então, o processo judicial ele é moroso. Como você vai pegar essa morosidade, o que é mais viável? Aí você usa o raciocínio, o que é mais viável? Eu não ter garantia e tirar o cara rápido do imóvel, pelo menos em um mês, que seria uma velocidade da luz no judiciário, ou eu ter garantia, abater 3 meses do aluguel que ele está me devendo e ficar mais 8, 9, 10 meses sem me pagar. Com certeza, né? Temos mais aqui questionamentos de 2 colegas nossos, Andréia Silva de Lima Brito, via Facebook, e o... nossa, não consigo ler aqui. Jonathan, via Facebook. É o seguinte, eles dizem o seguinte, os 2 com a mesma dúvida, com relação a cheque-calção. Cheque-calção. Primeiro, é obrigatório cheque-calção? E segundo, qual é o valor para se colocar no cheque-calção como garantia na locação de temporada? Vamos lá. Primeiro, obrigatório. Nada é obrigatório. Não existe a palavra obrigatório. As partes são livres para contratar desde que não seja proibido. O cheque-calção, até pelo menos onde eu saiba, na minha ignorância, não é proibido no ordenamento jurídico. Eu saiba, não é proibido. Então, se as partes quiserem ingressar, eu acredito que seja o cheque-calção com uma garantia da locação, correto? Sim. Se a garantia, não é proibido, é permitido. Se não é proibido, pode ter numa boa cheque-calção. O valor que vocês estão contratando. O cheque-calção é referente à garantia? Tá. A garantia do quê? De 2 meses, 3 meses do aluguel? 1 mês de aluguel? Qual o valor da garantia que você vai dar? O valor aqui de 1 mês da garantia. Beleza, 1 mês do aluguel. Tá, o aluguel é 1.500? Cheque-calção por 1.500. Geralmente, as pessoas até estipulam esse cheque-calção para cobrir despesas caso o inquilino tenha quebrado alguma coisa, né? A garantia na locação por temporada, ela vai servir justamente para isso, né? Para cobrir eventuais prejuízos a serem feitos em vistoria inicial e vistoria final, né? Então, ainda tem esse trabalho do corretor. Tem que fazer a vistoria inicial, mostrar em que condições a pessoa está entrando no crescimento de imóvel, e a vistoria final em que condições ele está detonando imóvel, porque às vezes o cara detona imóvel em 1 mês. Então, a garantia, ela serve para isso, exatamente. Mas também não tem um valor estipulado pela... As partes são livres para fazer esta contratação. O ideal é que seja de pelo menos 1 a 2 meses do valor da locação. Agora, as partes são livres para contratar. Vejam, quando tu fala aqui em direito civil, o que não é proibido é permitido. Uma vez que a lei não proíbe, vocês façam como vocês quiserem. Muitas vezes, quantas locações por temporada que nem garantia tem? Sim, a maioria. A maioria, né? não tem E aí garantia. quem acaba no prejuízo, ou é o corretor que intermediou, ou é o dono do imóvel que acabou com o imóvel todo, né? Geralmente vai ser o dono do imóvel, porque o dono do imóvel não pediu garantia. Se o dono do imóvel pediu garantia, o corretor fez a revelia do dono do imóvel sem garantia, se ele fez com autorização do dono do imóvel, é outra coisa. Não, fez sem garantia, o cara bateu no peito e falou, esse aqui é meu amigo, vou fazer e pronto. Mandou lá, bateu no peito e falou, esse aqui eu garanto. E o cara dá prejuízo, você quem tem que assumir é o corretor, né? E imóvel em condomínio? Quando o corretor aluga um apartamento de temporada e ele está dentro de um condomínio fechado, que informação que ele tem que passar para esse inquilino que está indo lá naquele imóvel? Ele pode, por exemplo, o inquilino pode usar piscina daquele condomínio, enfim, como é que funciona? O ideal é que o inquilino ele saiba das regras que estão constando na convenção do condomínio. Então, ele tem que saber das regras do condomínio. Se o corretor passa uma cópia da convenção do condomínio, que seria o ideal, que lá está mostrando as regras que ele vai ter que entrar, seria ideal, o inquilino, você acha que ele vai ler? Deveria, né? Mas deveria, então, né? o que seria o correto? Você ter uma cópia da convenção do condomínio, passa para o inquilino, faz ele assinar no recibo, que ele está ciente das regras do condomínio, que ele está recebendo e pronto, fica aí a revelia dele. Agora, algumas especificações o corretor também tem que saber para estar passando. Por exemplo, o uso da piscina, como que é? Aí eu chego na nossa imobiliária e falo, olha, como é que é o uso da piscina lá? Não, o uso é livre. Não, o uso não é livre, o uso é só até o horário tal. Então, a pessoa tem que saber essas informações. Então, o ideal é, quando você fizer a ficha, pega essas principais orientações, que é coisa que você já prevê que seu cliente vai perguntar, e anote. Por quê? Já ter informação para o seu cliente. Já ter informação. Tira uma cópia da convenção de condomínio e manda na via do contrato dele. Ainda que seja, quiçá, por via digital. Manda a cópia por e-mail dele, às vezes para economizar papel, né? A gente está aqui numa campanha ecológica ultimamente, né?
manda digitalmente, não tem problema, mas faça com que ele saiba, pelo menos você fez a sua parte de explicar as principais regras do condomínio. O que não pode, por exemplo, é a pessoa chegar no condomínio e fazer o que quer. Como já vi uma pessoa que andava de skate no condomínio 10 horas da noite, no meio do corredor. Ou muita gente, principalmente em épocas como essa, né, de festa, de fim de ano, de repente fazer festa até altas horas dentro de um apartamento, ou levar gente, um número maior do que o imóvel permite, enfim, né? Porque quem vai pagar uma multa do condomínio é o proprietário. É isso que eu ia te perguntar. A multa é o proprietário que vai pagar? É o proprietário que vai pagar a multa. É o proprietário Eu não que paga posso cobrar isso do inquilino? Pode, numa ação de regresso. Na ação de regresso pode, mas só que você não vai poder chegar a opor o contrato ao inquilino assim. Porque a multa vai ser devida a alguém. A multa alguém vai ter que pagar. Quem vai acabar pagando o proprietário e você está com regresso. Em cima de quem for. Agora, e o corretor que colocou a pessoa lá? Acaba respondendo? Então. É uma tese discutível. Mas existe uma tese, sim, que é responsabilidade em elegendo. Eu escolhi errado a pessoa. Por eu ter escolhido errado a pessoa, acabo respondendo por isso. São dicas importantes que você, corretor, precisa ficar muito atento, principalmente nessa época. Para quem trabalha com imóvel de temporada, não pode deixar passar esses detalhes assim que depois acabam causando prejuízo para o proprietário, para você, né, no teu dia a dia. E nós estamos chegando ao final do nosso programa, infelizmente, deixar o espaço aqui para suas considerações finais. Então agradeço você aqui que parou um pouquinho aqui para tirar essas informações, gente, muito importante, né, saber dos riscos que nós corremos, saber que nós podemos ser responsabilizados pelos nossos erros profissionais. Eu sempre falo isso em todas as minhas palestras, sempre falo isso para todos os meus clientes. Eu acho que o ideal para você evitar uma responsabilização tente fazer o serviço, isso é uma regra profissional ética de todo profissional, mas tente fazer o serviço mas para solucionar o problema do seu cliente do que para receber financeiramente. Acho que isso é o principal. Geralmente, todos os problemas que eu vejo acontecerem é a pessoa que está mais preocupada em ganhar dinheiro do que qualquer coisa. Tomem cuidado sempre com a escolha, tomem cuidado com tudo isso. Acho que é mais importante você ter uma alocação, um trabalho de qualidade do que efetivamente ganhar e ter prejuízo futuramente. É isso aí, gente. Então, espero que vocês tenham uma semana muito boa e sexta-feira que vem estamos aqui novamente. Um grande abraço.